E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas de Física e eu vou falar um pouquinho com vocês do experimento de Ørsted e o campo magnético percorrido por um fio reto e longo. Olha só pessoal, vocês pediram uma explicação do que foi esse experimento e como calcular o campo magnético de um fio reto e longo. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho, simples para vocês, tentando esclarecer aí os tópicos do nosso livro, pode ser? Olha só. O experimento do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted confirmou que quando um material percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético. Isso é estranho à primeira vista para antigamente. Por quê, professor? Porque nós tínhamos o conceito de que um campo magnético era gerado só por um ímã, podia ser natural, artificial, ou pelo campo magnético terrestre. Então influenciava o sentido da bússola, que é do nosso vídeo anterior. Agora, percorrido por corrente, o que Ørsted fez? Testou, ligou uma diferença de potencial num fio, você causou então uma condutividade de corrente elétrica, não é? Fluxo de corrente elétrica, e percebeu que ele influenciava diretamente no sentido da sua bússola, ou seja, confirmando que um material percorrido por corrente elétrica criava um campo magnético ao seu redor. Olha só, esse campo magnético ele tem algumas diferenças dependendo do tipo de material. Hoje eu vou falar para vocês só do campo magnético de um fio reto e longo, para também explicar a questão da regra da mão direita que vocês pediram. Olha só, pessoal, a regra da mão direita, basicamente você tem que lembrar de duas grandezas. Olha, a intensidade de corrente elétrica, ela vai ser indicada pelo seu polegar. Intensidade de corrente elétrica. Bom, e seu vetor campo magnético, o sentido do campo magnético, vai ser indicado pelos outros dedos, como se você fosse abraçar um fio. Então, aqui na minha lousa eu coloquei 3 exemplos de fio, mas eu tenho que deixar claro que a minha lousa é muito especial. Esses fios são isolados, então eles não influenciam um no outro. Na verdade, só numa condição especial isso ocorrer, porque se eu tivesse vários fios aqui passando corrente elétrica, um fluxo de corrente, um ia interferir no outro na questão do campo magnético. Mas como um exemplo prático, vai servir para nós, tudo bem? Bom, se o polegar a gente põe no sentido do campo magnético, no primeiro exemplo nosso, eu quero saber se o vetor campo magnético está entrando no ponto P ou saindo. Repare, se ele está polegar no sentido do corrente elétrica, o nosso campo magnético, nosso vetor campo magnético, ele está entrando na lousa. No caso seu, seria no caderno. Se ele está entrando, você vai fazer um círculo e um X. Ou seja, nesse setor ele está entrando no campo magnético. Professor, e no ponto M? Olha só, continua para cima nossa corrente elétrica. Vocês concordam comigo? Mas quando você faz o sentido da corrente, ou seja, você está circulando o seu fio, perceba-se que aqui no ponto M nosso campo está saindo. Percebam que são fios diferentes, tudo bem? Então nesse ponto ele está saindo. Professor, e nesse que está na horizontal? Tudo bem. Quando eu analiso na horizontal, ó, polegar no sentido da corrente elétrica. Então polegar na corrente elétrica. No ponto P, você está entrando na sua lousa, no seu caderno. Então aqui estamos com um campo magnético entrando nessa situação. Quando eu analiso no ponto R, eu tenho campo magnético saindo nessa situação. Então repara, bolinha com a ponta está saindo, xizinho está entrando, sempre o polegar no sentido da corrente elétrica. Professor, como que eu faço para lembrar? Tem alguns alunos que preferem lembrar assim, pensa numa flecha. Se você atirar uma flecha, você vê ela indo, você vê o xizinho dela das penas. Então, está indo, está entrando. Quando a flecha está vindo, não é muito bom ver uma flecha vindo, não é verdade? Você vai ver só a ponta dela, então ela está chegando até você. Então, está entrando na minha lousa e saindo. Regra da mão direita recapitulando, o polegar vai indicar no sentido da corrente elétrica e os outros dedos da mão o vetor campo magnético, o sentido do seu campo magnético. Bom, continuando, nós sabemos que tem como a gente calcular o campo magnético de um fio reto e longo. Por que eu deixei claro que é para um fio reto e longo? Porque a gente tem para a espira circular, então setor circular, são vários tipos de cálculo. Eu estou especificando um para vocês hoje. O campo magnético de um fio reto e longo.
E ele é dado pela expressão aqui, ó. Densidade do campo magnético B é igual a μ0 vezes I, dividido por 2 vezes π vezes R. Nossa, professor, entendi nada. Vamos ver as grandezas então. Olha só, B é a intensidade do campo magnético. μ0 é a constante de permeabilidade magnética. Como eu falei lá no livro nosso, é sempre o mesmo valor, 4 vezes π vezes 10 a menos 7. É um padrãozinho, certo? Para a gente facilitar nossos cálculos. Vezes I. I é a intensidade de corrente elétrica percorrida por esse fio. Dividido por 2π vezes R. Lembrando o cuidado. Tem alguns livros que usam D, outros que usam R. Você não pode se confundir pensando que é o diâmetro, o raio ou o diâmetro do fio. Não tem nada a ver. R é a distância que você está calculando para com o fio. Então, a distância. Lembra do conceito lá? Se você tem um fio aqui passando, calcular a intensidade do campo magnético num ponto, dependendo da distância, ela é muito maior. Então, não é só a variação da corrente elétrica que passa pelo fio, mas a distância a qual está. Influencia muito no cálculo da sua intensidade de campo magnético. E para isso, vocês também pediram um exemplo de cálculo, né? O que eu vou fazer? Na descrição do vídeo vai estar o descrito do exemplo aí, para a gente não ter que ficar copiando nada, e eu vou ler para vocês. Então, observe na descrição do vídeo. Ele fala assim: um fio retilíneo e longo transporta uma corrente elétrica de intensidade I igual a 12 amperes. Então, a intensidade da corrente elétrica é igual a 12 amperes. Bom, depois ele fala assim: determine a intensidade do campo magnético. É o que ele quer saber. B, a intensidade do campo magnético. Produzido por um fio num ponto situado a 3 centímetros deles. Ou seja, a distância desse ponto é 3 centímetros. Aqui eu quero refletir algumas questões com vocês. Olha só, 3 centímetros não está como medida de sistema internacional de distância no sistema internacional de medidas. O que a gente tem que fazer? Converter para metros. 3 centímetros é equivalente a 0,03 metros. Concordam? Dividir por 100. Só que trabalhar com decimal não é interessante quando a gente está trabalhando com conceitos de eletricidade. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos passar para a base 10, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Deixei para a base 10. Professor, faltou a constante. Mas, na verdade, a constante a gente já sabe que é padronizada, não precisa nem colocar aqui nossas grandezas. Bom, então vamos substituir os valores. O meu campo magnético vai ser igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Professor, de onde você tirou isso? É a constante, tudo bem? Bom, vezes a corrente elétrica, 12 amperes. Tudo isso dividido por 2, vezes π, vezes R, que é a distância, 3, vezes 10 a menos 2. Aqui eu vou aconselhar vocês que estão indo para o vestibular trabalhando sem calculadora, concordam comigo? Usem o algoritmo da simplificação. Percebam que 2 e 4 dá para simplificar por 2. Aqui, 12 e 3 dá para simplificar por 3. Já façam isso. Professor, e esse π? Você não esqueceu de colocar o 3,14? Queridos, quanto que é 10 dividido por 10? 1. 100 dividido por 100. 1. 52 dividido por 52. 1. 3,14 dividido por 3,14. 1. 1 é elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então você pode cancelar o π aqui. Reestruturando sua nova conta, seu campo magnético é igual a 4 dividido por 2, 2, professor. Vezes 12 dividido por 3, 4. Vezes 10 a menos 7. Só reorganizei aqui. Dividido, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 10 a menos 2. Professor, e agora? Multiplica, meus queridos. 2 vezes 4, 8. Então, o campo magnético é igual a 8 vezes 10 a menos 7, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Aqui, atenção,
Dividir 8 por 1 vai dar 8 naturalmente. Então, o seu campo magnético aqui deu 8. Aí você pode falar assim, meu Deus, essa base 10 é muito complicado. Não é. Você tem uma fração de base 10. Uma fração indica uma divisão. Quando você tem divisão de bases iguais, você pode aplicar a propriedade da potenciação. Ou seja, você mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Aqui eu vou até mudar a cor. Detalhe, menos 7, menos, abre parênteses, menos 2. Lembre-se, você está subtraindo por causa da propriedade. Ele é negativo. Negativo com negativo, negativo na frente do parênteses, inverte o sinal de dentro, vai ficar positivo. Menos 7 mais 2, ou seja, seu campo magnético aqui vai ser 8 vezes 10 elevado ao expoente menos 5. Unidade de medida, como já falamos, Tesla, não esqueçam disso. Terminou seu exercício. Então, cuidado nessa base 10. Lembre-se, tem que ter um trato matemático quanto a isso. Divisão de bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes. Negativo com negativo fica positivo. Então, atenção quanto a isso. Meus queridos, só recapitulando então para a gente encerrar. Falamos um pouquinho do experimento de Ørsted, da comprovação que existe um campo magnético quando um fio é percorrido, o material é percorrido por corrente elétrica. Depois falamos da regrinha da mão direita, a questão que o polegar vai indicar o sentido da corrente e os outros dedos vão indicar se o vetor campo magnético está entrando ou saindo. Posteriormente, falamos do campo magnético de um fio reto e longo, ou seja, como que calcula ele, e o exemplo que está na descrição nossa aí. Espero que esteja ajudado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.